Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim de hoje, claro, as notícias do que aconteceu ontem e as atualizações do que já aconteceu hoje, os resultados da Olimpíada de Londres. Também tem natação, tem remo, tem o resultado do judô, não conseguimos medalha, não conseguimos passar aí da repescagem. Tudo isso daqui a pouquinho. E no Bola na Rede, claro, os jogos de hoje, Brasil, seleção feminina que volta hoje a disputar mais uma partida em Londres, seleção que já está garantida, mas vamos tentar esse jogo de hoje para conseguir o primeiro lugar no grupo. E ainda tem os jogos da Série B, isso mesmo, hoje tem Campeonato Brasileiro Série B, você vai ficar sabendo quais são os jogos de hoje. Então fique sintonizado que Universitária Esportiva está no ar. Quanto você pagaria para assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E Joana Maranhão se despediu ontem dos 200 metros medley ao ficar com o 15º tempo das semifinais. Nessa prova, somente as 8 mais bem colocadas avançaram para a final. E hoje pela manhã ela tinha mais uma esperança, disputou a última prova nas piscinas, entrou e não conseguiu fazer um bom tempo nos 200 metros medley, fez o 26º tempo e, claro, foi eliminada da prova. Joana disputa em Londres a sua terceira Olimpíada. Em Atenas 2004, ela competiu em 3 provas e terminou os 400 metros medley em 5º lugar, se tornando a primeira brasileira a avançar para a final desde Piedade Coutinho em Londres 1948. Em Pequim 2008, depois de revelar o caso de abuso sexual de um ex-treinador na infância, voltou a disputar 3 provas, mas não se classificou para a disputa de medalhas. A Joana Maranhão, que era forte candidata do Brasil à medalha nos 400 metros, a gente acabou, infelizmente, ela não conseguiu competir por causa do acidente que ela teve antes da prova, teve que ser cortada da prova. E hoje a prova dos 200 metros borboleta era uma prova que ninguém não tinha muita esperança, claro, não é a melhor prova dela. E ela que no final da prova a gente viu já estava muito cansada, ela que no começo até os 150 disputou a 4ª colocação, chegou no finalzinho da prova, ela morreu mesmo. Os últimos 50 metros foram cruciais e ela simplesmente deu tudo nas 3 primeiras pernas da corrida da natação, no caso, e cansou. Ela ficou quase 6 segundos atrás da primeira colocada da bateria das semifinais. Então, enfim, menos uma chance do Brasil de conseguir medalha em Londres e medalha na natação. E também tivemos César Cielo, que confirmou seu favoritismo nas eliminatórias dos 100 metros livre. A principal esperança de medalha brasileira na capital britânica não teve problemas para garantir sua vaga na semifinal da prova mais tradicional da natação mundial, cravando 48 segundos e 67 centésimos, o 10º melhor tempo na classificação. Cielo fez uma eliminatória conservadora e preferiu segurar o tempo para se poupar para a semifinal. O brasileiro chega nos 100 metros livres de Londres como principal favorito à medalha de ouro, apesar de competir com o australiano James Magnussen, que cravou 4º melhor tempo nas eliminatórias, nas eliminatórias, e ainda tem o francês que tá aí surpreendendo todo mundo, decore o nome, Yannick Agnel, com 13º tempo. Agnel que chegou tirando todo o favoritismo de quem quer que fosse de nome. Ryan Lott, Michael Phelps e César Cielo tem que se cuidar. Tem que se cuidar porque o menino não veio pra brincadeira. A semifinal vai acontecer às 15h30. Já a disputa da final pela medalha acontece apenas amanhã às 16h20. Então, reforçando, hoje às 3h30 tem a disputa, acontece a semifinal, a disputa da semifinal, e amanhã vai ter a disputa mesmo da finalíssima
às 16h20. César Cielo, que como a gente falou, ele não fez a prova com todo o gás que a gente sabe que ele tem, e no final ele até mesmo assumiu depois que ficou com um pouco de receio de acabar não conseguindo a classificação por causa do tempo dele, vendo as outras baterias, mas ele conseguiu essa classificação. Vamos ver ele dar um pouquinho mais de gás agora na semifinal para garantir a final e ver se garante essa medalha. César Cielo, que é recordista nos 50 metros livre. Os 100 metros livre não é uma especialidade dele, mas ele faz sempre uma boa segunda etapa da prova após a virada. Ele tem uma grande explosão, então vai ser uma competição muito interessante de se ver, até mesmo por conta da presença do James Magnussen, o australiano, e do Agnel, que está surpreendendo aí todo mundo. E temos mais um classificado nas semifinais. O brasileiro Thales Cerdeira fez o 14º melhor tempo com 2 minutos 11 segundos e 0,5 centésimos e está classificado para as semifinais dos 200 metros peito. A classificação do Thales, que hoje pela manhã foi assim, a gente só pôde ter realmente uma confirmação quando saiu a segunda bateria, porque ele competiu na primeira. Quando saiu a segunda, todo mundo já muito apreensivo para saber se realmente ele tinha conseguido passar para a próxima fase, e ele vai participar da final também, que vai acontecer às 16h20. O Thales, que ficou 2 posições acima da última posição de classificação, por isso o desespero de todo mundo que estava acompanhando a prova. Eliminação também do Nicolas Oliveira, que competiu junto com o César Cielo nos 100 metros, não conseguiu classificação, e do Henrique, que competiu junto com o Thales nos 100 metros peito e também não conseguiu a classificação. Então vamos esperar hoje as semifinais para ver se César Cielo e o Thales Cerdeira conseguem para a final. Ficamos aí com 50% garantidos de chance aí nas piscinas com o time que competiu hoje. E o Judô do Brasil começou mal, um dia cercado de expectativas, com a chance real de medalha de Leandro Guilheiro. A primeira atleta do país a entrar hoje no tatame foi a Mariana Silva, que sofreu diante da chinesa Lili Xu, que foi derrotada por um vazar e está fora dos Jogos Olímpicos. Para quem assistiu a luta, a Mariana, que a gente via que estava sentindo muita dificuldade na luta, e depois do vazar a gente sentiu que estava complicado, ainda teve um pouquinho de torcida, mas não deu. E há pouco terminou o Leandro Guilheiro, que hoje de manhã passou até as quartas de final, acabou perdendo para o americano, estava disputando bronze e acabou de ser derrotado pelo japonês. E a Manu vai fazer... Tadahiro Nakai, que ganhou por 2-2, conseguiu um yukozinho aí para levar o Guilheiro, que entrou muito insatisfeito por não ter competido pela medalha de ouro. Ele entrou muito abatido, a gente via fisicamente ele estava muito sem vontade para essa luta, para essa disputa do bronze. Ele que perdeu pro Travis Stevens, que está lutando nesse exato momento com o alemão. É uma luta muito esperada. Agora eles tiveram um pequeno problema. O Travis está com algum sangramento. Foi pedido uma parada para atendimento médico, mas é uma luta aí que vai definir um dos finalistas para a medalha de ouro na categoria até 81 quilos. Uma luta que tá incrível, os dois lutadores todos enfaixados na cabeça, pé, mão. Foi um grande encontro. E a Lili Xu, que é a chinesa, ela tá na final, ela vai competir com a Zounir. A Zounir que teve um bom retrospecto, e a Lili Xu que conseguiu, assim, no último segundo de luta, passar simplesmente para a final contra a norte-coreana, que foi a luta, na verdade, contra a holandesa. E não, quer dizer, desculpem, foi a Zounir que passou no último segundo contra a norte-coreana. Ela que conseguiu um yuko mesmo no sprint final, foi no zerado cronômetro, quase no grito, ela ganha esse ponto e passou aí para essa final. E vamos continuar, tá tendo a final, como a gente acabou de falar. Semifinal. Uma das semifinais. Semifinal do judô, então vamos aguardar. Tá acontecendo agora, na hora que tiver resultado a gente passa pra vocês. Vamos continuar, vamos falar de vôlei de praia, porque ontem Ricardo e Pedro Cunha venceram sem dificuldades os britânicos Garcia Thompson e Grotowski por 2-0
e um duelo válido pelo grupo F dos jogos. Os brasileiros, por sua vez, estrearam com vitória sobre os noruegueses Karland e Spinarg por 2-0. O Brasil e o bloqueio e saque de Ricardo, bronze em Pequim em 2008 e ouro em Atenas 2004, quando atuava ao lado de Emanuel, foram os principais trunfos do país no primeiro set. O Brasil continuou a comandar o jogo no segundo set, sempre na frente do marcador, chegando a ficar com uma vantagem de 10 pontos, 20-10. O torneio de vôlei de praia masculino em Londres conta com 24 duplas, divididas em 6 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada chave e os 4 melhores terceiros colocados passam para as oitavas de final. A partir dessa fase, os jogos são eliminatórios, quem perder está eliminado. O vôlei de praia, que se continuar do jeito que está, 4 medalhas garantidas para o Brasil. 4 medalhas garantidas para o Brasil. E por que a gente está falando isso, vocês vão saber agora, porque ontem também teve jogo da dupla feminina. Com mais tranquilidade do que na estreia, quando saíram perdendo e viraram o jogo diante da Áustria. Ainda falando sobre o masculino, os brasileiros Alisson e Emanuel conquistaram hoje pela manhã a segunda vitória da dupla nos Jogos Olímpicos de Londres. Os campeões mundiais tiveram boa atuação e superaram o brasileiro naturalizado suíço Bela e o medalhista olímpico Patrick Reuschel por 2-0 na segunda rodada do Grupo A. Com 2 vitórias nas rodadas iniciais em Londres, os brasileiros já estão garantidos na segunda fase da competição, já que os suíços que perderam dos 2 primeiros jogos não podem mais alcançar. Desta forma, a dupla brasileira garante, na pior das hipóteses, a terceira colocação do grupo ao fim da primeira fase. Alisson e Emanuel podem ainda hoje garantir a classificação direta para as oitavas de final. Para isso, os italianos Daniele Lupo e Paolo Nicolai precisam superar os austríacos Clement Doppler e Alexander Rossi no duelo marcado para as 16 horas. Assim, brasileiros e italianos já teriam vagas garantidas nas oitavas e disputariam a primeira colocação da chave no duelo marcado para quinta-feira, às 6 horas da manhã. E agora, falando do vôlei de praia feminino, as vice-líderes do ranking mundial de vôlei de praia, Juliana e Larissa, venceram mais uma partida no torneio olímpico de Londres. Ontem elas derrotaram as alemãs Holtwig e Semler por 2-0 e estão praticamente classificadas para as oitavas de final. Depois de uma estreia tranquila contra a dupla das Ilhas Maurício, as brasileiras mostraram segurança contra as alemãs, que ocupam a 12º lugar no ranking mundial e garantiram a segunda vitória nas Olimpíadas. As brasileiras que lideram o Grupo A com 2 vitórias vão encarar a participação na primeira fase amanhã. No caso, contra as tchecas Rajekova e Klapalova, que venceram Rigobert Lee das Ilhas Maurício por 2-0. A dupla da República Tcheca divide a segunda posição da chave com a da Alemanha com uma vitória e uma derrota cada. E teve também outro jogo da nossa outra dupla do vôlei de praia feminino. E que jogo hoje de manhã, foi um jogo de desespero no segundo set, principalmente. A gente vai falar um pouquinho desse jogo agora. O vôlei de praia brasileiro que segue 100% nos Jogos Olímpicos de Londres. A dupla Maria Elisa e Thalita teve dificuldades, mas venceu as alemãs Sarah Goller e Laura Ludwig por 2-1. Com a segunda vitória, as brasileiras estão em uma situação mais confortável no grupo E e estão próximas de confirmar vaga na próxima fase. Em uma partida disputada, a força no bloqueio de Thalita fez a diferença em uma partida. Uma das melhores do mundo no fundamento, a brasileira fechou a porta das rivais Goller e Luigi e terminou o duelo com 6 pontos de bloqueio. E o tie-break foi tenso, com ambas as parceiras se revezando na liderança do placar. No fim, Maria Elisa e Thalita abriram 12-10, vantagem que deu tranquilidade para as brasileiras decidirem o jogo em 15-3. Que jogo disputado, o primeiro set foi um pouco apertado, mas a Thalita e a Maria Elisa conseguiram terminar ali tranquilo. No segundo set não, no segundo set a gente já viu um pouco de desespero, tava tie-break 26-26, 27-27, 28-28, terminou em 30-28 para as alemãs, foi uma situação complicada, e no terceiro set mais complicada ainda. Mas aí as brasileiras conseguiram, acho que o segundo jogo e um jogo mais complicado que elas tiveram até agora. Com essa vitória também estão classificadas já para a próxima fase. E vamos ver, 4 duplas brasileiras no vôlei de praia, 4 chances de medalha, quem sabe ouro e bronze, ouro e prata por aí, masculino e feminino. Quem sabe dobradinhas históricas como nós já tivemos o vôlei de praia, que hoje, apesar de tudo, o judô foi considerado o carro-chefe, mas o vôlei de praia é quem vem com as expectativas de medalha agora reais, com o planejamento que foi feito. O vôlei de praia passou a ser o carro-chefe, porque Alisson e Emanuel são quase uma sumidade. Nicolai Lupo
são uma boa dupla, os italianos. No entanto, Alisson e Emanuel já passaram por eles algumas vezes nesses torneios que antecederam as Olimpíadas. Então, é uma dupla que a dupla brasileira tem um total domínio de como é que joga, das batidas e principalmente, como a gente já tinha noticiado aqui, o bloqueio do Brasil no vôlei de praia, principalmente contra a dupla italiana, é muito mais que eficiente. Fechamos no último jogo quase meio set somente de bloqueio. Então, se nada der errado, nenhuma zebra vai aparecer, a gente espera que isso não aconteça. A gente tem plena certeza que essas 4 duplas vão conseguir chegar à disputa de medalha. E vamos lá. Ainda mais depois, relembrando a ótima temporada que os 4 duplas fizeram nos últimos circuitos Grand Slam. Juliana e Larissa, que foram campeã, Alisson e Emanuel também. Então, tudo mostra que a gente vai conseguir essas medalhas no vôlei de praia. E vamos seguir agora para o vôlei de quadra. Em jogo válido pela segunda rodada do grupo B, as americanas não tomaram conhecimento das atuais campeãs olímpicas. Com direito ao astro da NBA, Kobe Bryant, torcendo na plateia, as estadunidenses cochilaram o terceiro set, mas bateram o Brasil por 3-1 e mostraram quem são as favoritas para levar o ouro dessa vez. Com Destiny Hooker e Jordan Larson voltando o braço no ataque, os Estados Unidos atravessaram os 2 primeiros sets sem o menor problema. Sofreram um bocado no terceiro quando o Brasil finalmente se encontrou, mas retomaram o controle no quarto para fechar sem sustos. Com a vitória por 3-2 na estreia e a derrota, o Brasil soma 2 pontos e ocupa a 4ª posição do grupo B. Os Estados Unidos estão no segundo lugar com 6 pontos, mesma pontuação da líder China. A Coreia do Sul é a terceira com 3 pontos e a Turquia é a 5ª com 1 ponto e a Sérvia a lanterna sem nenhum ponto. No grupo A estão Rússia, Japão, República Dominicana, Itália, Grã-Bretanha e Argélia. Os 4 primeiros de cada chave avançam à próxima fase. O Brasil volta à quadra na quinta-feira às 6 horas da tarde, já às 18 horas, para encarar as sul-coreanas. A seleção brasileira de vôlei que ainda deu um pouco de esperança no terceiro set, parecendo que ia dar uma reanimada e quem sabe conseguir vencer os Estados Unidos, mostrar que tinha chances de disputar esse ouro com os Estados Unidos, mas foi complicado. O jogo de ontem foi muito complicado e, como a gente acabou de falar, o Brasil é o 4º colocado, é o último a se classificar do grupo, então os próximos jogos têm que ser decisivos. E para quem tinha cochilado no terceiro set, as americanas acordaram com tudo, colocaram uma diferença de quase 10 pontos no quarto set, que foi uma coisa jamais vista, apesar da rivalidade e das recentes vitórias dos Estados Unidos sobre a seleção brasileira. Uma diferença tão grande assim de pontos revelou uma fragilidade incrível das meninas quando enfrentam os Estados Unidos. Não é a primeira vez nesse ano, acho que é a terceira vez, elas que perderam o último torneio para as americanas que são tricampeãs do Grand Prix, se eu não me engano, e simplesmente as brasileiras não conseguiram render diante das americanas. Elas não estão conseguindo render nos últimos confrontos contra os estadunidenses, então a gente tem que mudar isso para poder conseguir essa chance de medalha e a seleção feminina ter um retrospecto melhor do que a gente teve no último Grand Prix. E a luta do judô, a disputa das semifinais acabou agora. O Stevens perdeu na bandeira, no Kikengashi, e vitória para o alemão, que está esperando agora a outra semifinal para ver quem vai levar a medalha de ouro na categoria até 81 quilos. Lembrando, categoria que o Leandro Guilherme não conseguiu a medalha de bronze, ele disputou a medalha de bronze, mas não conseguiu passar. E ainda falando de vôlei, se ontem a gente teve Brasil e Estados Unidos, sabe o que a gente tem hoje no vôlei masculino? Isso, Brasil e Rússia às 18 horas, ou seja, jogo imperdível, porque é a prova de fogo da seleção masculina. Dependendo de como jogar hoje e do resultado, a gente vai saber se vai ter chances reais de medalha ou não. Até porque é um confronto mais que histórico, Brasil e Rússia. Quem não lembra, nas ligas mundiais, que o Brasil é octacampeão, as melhores partidas são realmente contra a Rússia.
não tem. Rússia, Iugoslávia, os países do leste europeu no vôlei mandam muito bem, e contra o Brasil é sempre uma boa rivalidade, é sempre muito gostoso de se assistir. E vamos falar de um jogo ontem que mais uma vez deu raiva de assistir, viu? Nossa senhora, foi quase enfadonho aquele jogo por conta da forma como as brasileiras conduziram. A seleção brasileira feminina até que lutou e mostrou um bom basquete em alguns momentos. Mas não teve tranquilidade no período decisivo e viu a Rússia disparar no último quarto. Com 20 erros durante a partida, o Brasil perdeu por 69-59 e sofreu a segunda derrota em Londres. Ainda sem vencer nas Olimpíadas de Londres, a seleção brasileira ocupava a 4ª posição do grupo B, mas com a derrota da Grã-Bretanha para o Canadá, a seleção brasileira cai para a 6ª e última colocação do grupo. A Rússia está em segundo, atrás da França, que derrotou o Brasil na estreia. Os 4 primeiros avançam para a próxima fase. Se avançar na 4ª posição, a probabilidade é de ter os Estados Unidos pela frente nas quartas de final. O basquete feminino volta à quadra amanhã. O Brasil vai enfrentar a Austrália às 10h30 da manhã, enquanto a Rússia vai encarar a Grã-Bretanha. E claro que o destaque brasileiro, mais uma vez, foi ela, a pivô Érica, que ontem fez uma partida, mais uma vez, impecável. Foi aqui quem realmente conseguiu levar o Brasil pra frente. Ela que foi cestinha da partida e conseguiu um duplo-duplo com 15 pontos e 18 rebotes. E Chuka marcou 12 pontos e a Carla fez mais 11. Beliakova foi a maior pontuadora russa com 14 pontos, Osipova fez 13 e Kuzina anotou 11. Jogo de basquete ontem, pra quem assistiu, viu a emoção. Muita gente estava já sem esperanças contra o basquete feminino, mas no começo do jogo as meninas mostraram que queriam a vitória, buscavam, podiam até conseguir. Para quem viu o jogo ontem, pôde perceber, a seleção brasileira mostrou que pode estar no mesmo nível do basquete russo feminino. Mas nos momentos decisivos o Brasil não conseguiu, e muitos erros, como o nosso próprio comentarista Flávio Meirelles estava comentando ontem no jogo, erros que não são dignos de jogadoras profissionais, que não devem ser cometidos por jogadoras profissionais, erros básicos e muita falta de... Acho que às vezes até o nervosismo ainda tá batendo nas meninas. Mas se você pôde ver ali o último quarto, onde as meninas chegavam, elas tiravam uma diferença muito grande de pontos. Os 6 pontos na frente elas chegavam, ficavam a 2 pontos. E logo depois elas simplesmente não reagiam mais à partida. Elas ficavam inertes na quadra, somente acompanhando a movimentação da Rússia. Então assim, a Rússia terminou no final, o Brasil estava com 52, 54, e depois simplesmente a Rússia abriu sem nenhum precedente, sem saber que tinha um outro time do outro lado. As meninas conseguiram controlar boa parte dos quartos, todo o placar, e chegou no último, realmente foi complicado. Vamos ter que esperar o próximo jogo. O Brasil que estava mais uma vez na última colocação para poder conseguir a classificação para a próxima fase, agora está em último, agora é só vencer, não tem mais desculpa, são 2 derrotas, tem que vencer para poder conseguir e deixar ainda uma esperançazinha de pelo menos ir um pouquinho mais à frente nessas Olimpíadas de Londres. E ontem, atipicamente, como vinha sendo a pivô Clarissa, que estava tendo um bom retrospecto, ontem ela realmente não conseguiu jogar muita coisa do que ela era acostumada. Ela saía do banco, às vezes resolvia o problema da movimentação brasileira, distribuía muito bem a bola em quadra, mas ontem nós vimos um jogo apagado da Clarissa, que não conseguiu ajudar aí o Brasil, nem o Brasil conseguiu se ajudar. E esquecendo a seleção feminina, vamos falar da seleção masculina, porque hoje tem jogo de basquete masculino no seu segundo jogo. Após a dura vitória sobre a Austrália por 75-71, que jogo emocionante, a equipe do Brasil vai ter pela frente um rival praticamente desconhecido na arena do Parque Olímpico em Londres. E vai ser a dona da casa, a Grã-Bretanha, país de pouquíssima tradição no esporte, mas se preparou para o evento em casa e terá o apoio maciço da torcida, como vem sendo em todas as outras modalidades. Para o armador brasileiro Marcelinho Huertas, mesmo que a seleção britânica não tenha tanta tradição internacional, vai ser um rival muito difícil. Treinador experiente, é campeão olímpico em Atenas 2004 com o país, o argentino Rubem Magnano vem elogiando a seleção brasileira por estar consciente do que representa para o futuro da modalidade no país. Durante os 16 anos em que esteve fora das Olimpíadas no masculino, o basquete perdeu muito espaço no cenário esportivo nacional. Isso agora tem que ser retomado e a gente está vendo que está sendo retomado. O Brasil que fez uma pré-temporada para as Olimpíadas impecável, o time mostrou que tem um nível ótimo, que tem sim
chances de acabar e disputar uma medalha. O Rubem Magnano, que fez um trabalho maravilhoso com esses meninos da seleção. No primeiro jogo a gente viu também todo o gás dos meninos para poder conseguir vencer a Austrália, que foi realmente um jogo muito complicado, um sufoco, mas a gente conseguiu a vitória. E hoje a única dificuldade de você não conhecer o adversário é justamente isso. Você não tem como nivelar como vai ser o jogo e nem você não tem como fazer um preparo antes de acordo com as jogadas ou de como joga o adversário. É a única dificuldade que o Brasil vai ter. Mas eu acredito que não vai ser um jogo tão complicado como foi o primeiro jogo. Né? Tirando o nervosismo da estreia do Leandrinho, principalmente, que estavam entrando pela primeira vez na quadra, estava estreando no profissional. E também não contamos com o Varejão amarelando no jogo, não passando as bolas. Mesmo amarelando, ele ainda fez uma boa partida no finalzinho, teve que sair, depois voltou. Mas, como a gente falou, seleção de basquete masculina tem um bom time. O Marcelinho Huertas, que é um jogador impecável, que realmente é quem controla a seleção. E a gente vamos esperar o jogo de hoje para ver o que vai acontecer. Com certeza não. Não, com certeza deve ser uma vitória da seleção masculina para poder continuar nessa briga aí, pelo menos na fase de grupos, que é para poder continuar depois da fase de grupos e seguir para, quem sabe, conquistar uma medalha. Também não esquecer do Larry Taylor, agora o brasileiríssimo Larry Taylor, e também agora do Alex Garcia. O Alex Garcia, que vem muito bem, não vi a atuação dele na partida passada, não consegui acompanhar toda. No entanto, ele sempre está tendo um bom volume de jogo, ele que vem sendo também um dos destaques, não tanto quanto o Huertas, que está sendo o nome da seleção masculina de basquete. E vamos continuar. Ontem também teve seleção feminina de handball. E depois de derrotar com esforço a Croácia na estreia, a seleção feminina de handball do Brasil conseguiu uma nova vitória em Londres. Ontem as meninas da seleção brasileira bateram Montenegro por 27-25, com destaque para a goleira reserva Maíssa na etapa final. O próximo compromisso da seleção brasileira será contra a anfitriã, Grã-Bretanha, amanhã às 12h15. O Brasil chegou a 4 pontos, mesma pontuação da Rússia, e ocupa a segunda colocação do grupo. A seleção perde a liderança no saldo de gols, já que tem 3 contra 24 das russas. Montenegro e Croácia, com 2 pontos cada, estão em terceiro e quarto lugares. Ainda zeradas, Angola e a lanterna Grã-Bretanha fecham a classificação. Próximo adversário do Brasil, que para ser um adversário muito fácil, a Grã-Bretanha, que não tem praticamente nenhum nível de handball. Todos os times que enfrentaram a Grã-Bretanha já golearam com 20 e poucos gols de diferença. Então é a chance do Brasil de vencer e vencer muito bem. O primeiro jogo era um jogo complicado, Croácia. Era como a gente falava, ia vencer? Ia, mas era um golzinho de diferença, 2 golzinhos, como sempre acontece. O Brasil vence, mas é por pouco gol de diferença. Ontem também jogo complicado contra Montenegro. As minas que estavam marcando muito em cima. As brasileiras fizeram um bom jogo mais uma vez. Primeiro tempo, Xana maravilhosa, e segundo tempo, no finalzinho, a Maíssa entrou. Maíssa mostrando que quando a Xana acabar saindo de vez da seleção, a Xana, que já deve estar perto de se aposentar, deve ser a última Olimpíada, ela tem muito nível de assumir esse gol da seleção brasileira e não vai decepcionar. A Maísa, que foi muito contestada, na verdade o Morten Solbach foi muito contestado por conta da escolha da Maísa, praticamente também no aeroporto foi assim, a última a ser cortada foi a posição da goleira, e a Maísa, que sabia que tinha feito um bom trabalho, o Morten Solbach sabe muito bem como conduzir a seleção de handball feminina, fez uma ótima escolha. Tá aí a Maísa, que não tá deixando a desejar. Ontem segurou muito bem a partida. A Maísa, que entrou, pra quem não sabe, no lugar da Gabi. A Gabi, que há muito tempo já era goleira reserva da seleção brasileira, também faz um ótimo trabalho quando a Xana tinha que sair do gol. Mas a Maísa tá mostrando que ela tem sim capacidade e não vai ser dificuldade caso a Xana precise sair do gol e ela tenha que assumir. Lembrando que a última dificuldade do Brasil, na verdade, a maior dificuldade do Brasil nesse grupo vai ser justamente o último jogo, que é contra a Rússia. Então vai ser o jogo mais complicado. Vai ser justamente a Rússia, que é líder do grupo, 24 gols, enquanto a gente só tem 3 gols. Então vai ser, o Brasil tem que ir muito bem contra a Grã-Bretanha para chegar no jogo final e conseguir
um bom jogo com a Rússia para poder também diminuir o saldo de gols. E acabou a outra semifinal do judô. O sul-coreano Kim Jae-bum venceu o russo Ivan Nifontov e tá na final contra o germano, que a gente ainda não conseguiu pegar o nome, gente, mas já a gente passa pra vocês. Ele venceu com o Yuko. E vamos lá, voltando aqui ao torneio de handebol feminino em Londres, que conta com 12 seleções divididas em 2 grupos de 6. Lembrando que 12 seleções e 11 seleções têm chances de medalha, então vocês têm que ver o nível do que tá essa disputa no handebol feminino. E vamos lá, vamos pro remo, o remo que pode hoje não tem mais chance. De vez. Hoje foram as últimas repescagens, não conseguiram. E competindo do lado de Luana de Assis, a campeã do mundo Fabiana Beltrame ficou em 4º lugar na repescagem do remo na categoria esquife duplo peso leve. Como somente as 3 primeiras avançam às semifinais dos Jogos Olímpicos de Londres, a dupla do Brasil está eliminada da competição. Antes de ir a Londres, Beltrame já havia dito que seria difícil voltar ao Brasil com a medalha olímpica. Para quem não sabe, a Beltrame é a especialista na categoria esquife simples leve, que não tem nos Jogos Olímpicos. A brasileira conquistou o Mundial em Bled em 2011 e levou a prata nos Jogos Pan-Americanos no mesmo ano. Nessa categoria, ou seja, se tivesse essa categoria, com certeza o Brasil seria um favorito nela. Mas infelizmente o Brasil foi eliminado já cedinho no esquife duplo peso leve e teve também o Anderson Nossetti, que estava disputando as quartas de final e também foi eliminado no remo. O brasileiro disputou, no caso, as quartas de final da categoria esquife simples e ficou na última posição da prova. O vencedor foi o atleta da Grã-Bretanha, que fez um tempo de 6 minutos 52 segundos e 10 centésimos. O Alan, eu não vou lembrar o nome dele, Alan alguma coisa, ele que fez uma prova também muito boa. A gente já via que ele ia ser campeão, ele estava com um barco de diferença dos outros e o brasileiro estava muito atrás. Em nenhum momento ele conseguiu fazer uma boa prova, o Anderson Nossetti. Todo momento ele era o último colocado da prova. Infelizmente ele conseguiu chegar até as quartas de final, mas não deu para ele. O Brasil também eliminado no esquife simples masculino. E o esquife simples feminino também teve desclassificação. Não deu para Kícia da Costa. A atleta brasileira chegou em 5º na bateria e está fora da final. Ela chegou em 5º e só tinham 6 posições. E na esgrima, Guilherme Toldo foi bem na estreia. Só na estreia, o brasileiro venceu o El Ali por 15-16 e foi para a segunda fase, mas na segunda fase ele foi derrotado e ficou fora. Mais um brasileiro fora, infelizmente, das Olimpíadas de Londres. E vamos atualizar os resultados, porque a gente também teve vela hoje. E depois de ontem, o Robert Scheid e o Bruno Prada, que não foram bem, eram líder da colocação geral, acabaram caindo, foram para 4º, hoje fizeram uma boa prova na Star, ficaram na 2ª colocação na 5ª regata e voltaram para a 2ª colocação geral. Então, mais uma vez, eles continuam com chances de medalha na vela. Hoje também teve o Ricardo Vinick na RSX, na primeira regata estreando, ficou na 9ª colocação. A Adriana Cocho estava na laser radial, disputando na laser radial, ficou em 32ª na posição da regata e acabou caindo para a 18ª na colocação geral. Estava tendo também agora a Patrícia Freitas na RSX. Na última atualização que a gente viu, ela estava em 13º. O Jorginho Zarif, também estreante em Olimpíadas, estava disputando pela FIM. Na última atualização que a gente viu, estava em 23º. E agora só fazendo uma atualização do judô na categoria até 63 quilos, a categoria da Mariana Silva, isso. Agora está tendo a disputa de 3º lugar entre a japonesa Yoshi Ueno e a mongol Munkazaya Tsetsevren. Elas começaram agora a luta. A mongol tá com o melhor ritmo, o melhor volume de lutas, tá aí tentando, tá por cima ainda fazendo um trabalho de chão, mas a luta começou agora, ainda tem muito chão pela frente. E para finalizar o nosso boletim, vamos falar do que foi ontem para quem viu a final da ginástica masculina. Ontem, China terminou em 1º lugar, Japão em segundo, Grã-Bretanha em 3º e a Ucrânia ontem que fez uma apresentação
linda, muito bonita, os atletas impecáveis, ficou em quarto. Ontem que ainda teve confusão na colocação dos países, porque tinham colocado China em primeiro, Grã-Bretanha em segundo e Ucrânia em terceiro. No final, o Japão foi lá e contestou a somagem de pontos e acabou trocando tudo e a Ucrânia ficou de fora. Ontem, para quem não viu, uma ótima final, muito bonito de se ver, mesmo o Brasil fora, deu para ver um ótimo espetáculo. O nível dos atletas da China e da Grã-Bretanha que ontem fez uma apresentação impecável e, claro, ginásio lotado, cheio de ingleses, mas eles deram um espetáculo maravilhoso. E eles mostraram que o Brasil não estava com a equipe preparada para estar nessa final. Os meninos que a gente tem, o Arthur Zanetti, o Sérgio Sazaki, que são ginastas novos nas Olimpíadas, eles ainda não têm tanto nível, mas lembrando que os dois estão na final e vão representar o Brasil sexta-feira. E ainda falando de ginástica feminina, hoje tem a final feminina. Acontece 12h30 com as finalistas, como finalistas Estados Unidos, Rússia e China. Os Estados Unidos de arrepiar. Os Estados Unidos que tá com equipe nova e uma equipe muito boa, como a gente já destacou, a Gabriele Douglas, que fez uma apresentação maravilhosa. A Rússia também, que, como sempre, a Rússia com as atletas muito boas, com boa postura, com bons saltos. E a China também, que tá mostrando que cada vez mais a ginástica vai ser dominada pelos chineses. E então, os países que têm escolas de tradição, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia e a China, eles têm um estilo próprio de ginástica. Um é mais leve, o outro é mais acrobático e o outro mistura essas duas coisas. Assim como, infelizmente, ficou de fora a da Catarina Ponor, Catalina Ponor, que realmente elas vinham muito bem, vinham com destaque muito bacana, fizeram uma boa prova no conjunto geral, mas ficaram de fora aí. Mas da mesma forma vamos ter uma disputa entre os três países muito equilibrados. Quem não percam, vai começar 12h30, gente. Todo mundo ligado, assistindo a disputa da final da ginástica feminina. Reforçando ginástica masculina, sexta-feira tem final individual, Arthur Zanetti nas argolas e Sérgio Sazaki no individual geral. Então, por favor, não deixem de assistir, não deixem de torcer, porque ainda tem Brasil e ainda tem chance de medalha na ginástica. Então, vamos lá. O Universitário Esportiva volta daqui a pouco. O Teatro 4 de Setembro apresenta... Kao interpreta Pink Floyd na turnê Nordeste, nesta quinta, dia 2 de agosto, às 20 horas. Venha ouvir o melhor de Pink Floyd com a banda paulista Kao, nesta quinta-feira, dia 2 de agosto, às 20 horas, no Teatro 4 de Setembro. Não perca a banda Kao, interpretando Pink Floyd pela primeira vez em Teresina. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar com Bola na Rede. Mais um caso de racismo nas Olimpíadas. O zagueiro suíço Michel Morganellos foi expulso da Olimpíada de Londres ontem. O jogador de 23 anos publicou uma mensagem xenófoba no Twitter logo após a derrota da sua seleção para a Coreia do Sul. De acordo com Jean Gilles, chefe da delegação de futebol masculino da Suíça, o jogador discriminou, insultou e violou a dignidade do povo e da seleção sul-coreana. O próprio jogador revelou que aceitou a decisão do comitê e se desculpou, dizendo que havia cometido um grande erro e pediu desculpas aos sul-coreanos. Gilles, que apenas leu um comunicado e não respondeu nenhuma questão, disse que os comentários de Morganella violaram diretamente os códigos de ética do Comitê Olímpico Internacional e da delegação suíça. Ainda de acordo com Gilles, o jogador está banido de qualquer Olimpíada no futuro. O jornal suíço Le Matin publicou imagens extraídas do Twitter do jogador, que chamou os adversários de débeis mentais. Depois da publicação do jornal suíço, a conta @Morgastos foi excluída do microblog. Este foi o segundo caso de expulsão de um atleta olímpico dos Jogos de Londres por causa de comentários ofensivos no Twitter. Na semana passada, a saltadora grega
Paraskev Paparistos se tornou um dos principais assuntos no mundo esportivo após proferir comentários considerados racistas e foram contra imigrantes africanos em seu país. Morganella jogou os 90 minutos das duas partidas da Suíça na Olimpíada. No jogo contra os sul-coreanos, ele recebeu um cartão amarelo. Os suíços fazem a última partida pelo grupo B contra o México. O Twitter que, mais uma vez, ontem, sinceramente, o Twitter foi bombardeado. O Twitter foi mais notícia do que a Olimpíada em si. Os atletas que, na verdade, principalmente os atletas brasileiros que, na verdade, foram bombardeados pela torcida por causa de eliminações, é uma coisa que não deve acontecer. Eliminação é uma coisa que acontece. Vocês, para quem não tá lá, não tem ideia da pressão do que é você tá competindo na Olimpíada, de uma nação inteira tá confiando em você e esperando uma medalha, um bom resultado. A Joana Maranhão, que depois que foi eliminada ontem, sofreu agressões dos internautas pelo Twitter. Ainda não vi hoje de manhã, depois da outra eliminação dela. A Rafaela Silva também sofreu. Foi o caso mais emblemático. Ela cancelou a conta no Twitter depois de responder à altura um seguidor que simplamente passou a insultá-la por conta da eliminação. Segundo esse seguidor, ela não teve espírito olímpico ao fazer o golpe, a fazer a entrada do golpe. Uma coisa que não tem nada a ver. Hoje nós já tivemos Hansoku Makes, que são as desclassificações por conta do mesmo golpe. É uma coisa automática. Quando você está numa pressão, principalmente numa competição de judô em que favoritismo não ganha luta, e nós vimos isso tanto ontem como hoje nas competições, há 3 dias nós vemos isso. Judô não se joga, não se ganha por favoritismo, se ganha por mérito, se ganha por momento. Judô é uma coisa de concentração e você tem uma pressão inteira. E aí vem uma pessoa que não entende muito disso e simplesmente começa a te agredir como se você tivesse feito aquilo propositalmente. Não dou razão, particularmente falando, a Rafaela ter revidado à altura tal insulto. No entanto, ela é que sabe o que ela sofreu, tanto que até mesmo o Neymar colocou Neymar fez uma que mensagem também de sofreu apoio, muito, a gente sabe, depois das derrotas. Da eliminação na Libertadores, principalmente. Também, mas também ele como jogador da seleção brasileira, o pessoal que ainda tem um pé atrás com o Neymar, ele também sofreu um pouco. Agora na seleção tá mostrando que tá fazendo boas partidas, quer dizer, fez uma boa partida no último jogo. Vamos esperar o terceiro jogo para ver como é que o Neymar vai sair, mas são posturas que não devem ser ninguém deve fazer e deve se respeitar. É uma competição a nível mundial, com atletas de todos os níveis e com as dificuldades são bem maiores do que a gente vê em outras competições. Então é respeitar o atleta. Você não tem noção do quanto cada um desses atletas se preparou e lutou para poder estar disputando uma Olimpíada dessa. E vamos seguir, vamos falar de mais futebol. Praticamente confirmado pelo técnico Mano Menezes como titular para a partida contra a Nova Zelândia, o meio-campista Paulo Henrique Ganso treinou à parte hoje no campo da Universidade de Newcastle e é dúvida para o jogo de amanhã. Ganso reclamou de dores musculares na parte anterior da coxa esquerda após a vitória por 3-1 sobre a Bielorrússia no último domingo. O jogador entrou aos 18 minutos da segunda etapa. Segundo o médico José Luiz Runco, a definição sobre Ganso vai ser realizada apenas no dia do jogo. No último domingo, em entrevista depois da partida contra a Bielorrússia, o técnico admitiu que deve poupar alguns atletas no último compromisso, válido pela última fase, visto que a seleção já está classificada às quartas de final. Uma das alterações deve ser a entrada de Ganso, que seria titular da equipe pela primeira vez no ano. O meia perdeu espaço para Oscar, merecidamente, desde que ficou fora dos amistosos realizados nos Estados Unidos e Alemanha. O Ganso que não está numa fase muito boa, ele que tinha agora a chance de jogar como titular da seleção, tentar mostrar um bom trabalho, quem sabe mostrar que poderia entrar no segundo tempo e fazer um pouquinho mais, e acabou mais uma vez sofrendo com essas dores e pode estar mais uma vez de fora sem nem ser chamado no banco de reservas. Ele que ia fazer esses treinos à parte justamente para ver a condição física. O Mano que treinou com ele separadamente foi o Mano Menezes, e o Ganso foi aquele face to face, e simplesmente o Ganso
não correspondeu, começou a sentir essas dores e não vai jogar, possivelmente. O Mano que tá confiando no Ganso, mais uma vez convocou o jogador para amistoso contra a Suécia, que a gente vai ter agora em agosto. Então ele tá mostrando confiança. O Ganso merece toda essa confiança, mas com todas essas lesões, com todas essas dores, tá complicado a gente poder continuar contando tanto com o jogador. E vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje. Hoje tem Série B. E temos jogos às 19h30, América Mineiro e Joinville, Goiás e ABC, Criciúma e Guarani, Ceará e Boa Esporte, Paraná e Avaí. Já às 21h50 tem os jogos que completam a rodada, começando com São Caetano e Vitória, Guaratinguetá e Atlético Paranaense, América de Natal e Barueri, Bragantino e Asa, CRB e Ipatinga. Essas que vão ser que vai ser uma boa rodada a Série B que tá vindo, como nós já falamos aqui, muito melhor, com um nível muito mais técnico do que a própria Série A do Brasil. Um nível que tá bem melhor de assistir do que a Série A. Os times que estão realmente disputando muito para poder conseguir chegar chegar à elite do futebol brasileiro. Estão disputando muito bem no ótimo nível, estão se reforçando muito bem e mostrando que até a última rodada a gente vai ter uma ótima disputa. E falando em reforço, os times da Série A que não estão rendendo tanto, eles começaram a procurar reforços na Série B, porque o nível tá realmente muito alto. E vamos falar também porque hoje tem jogo da Copa Sul-Americana. Para quem não sabe, a Copa Sul-Americana já começou. E às 16h15 vamos ter União Comércio e Envigado Futebol Clube. Já às 19h é a vez do Deportivo Iquique recebendo o Nacional do Uruguai. E às 21h15 temos dois jogos, Emelec recebendo o San Martín. E tem os primeiros times brasileiros estreando. O Coritiba visitando o Grêmio. Os primeiros times brasileiros que vão jogar. Primeiro confronto brasileiro que vai ter Coritiba e Grêmio. Amanhã tem mais jogos e vocês vão ficar atualizados. E o último jogo de hoje, Manu? Adivinha? Ele que por algum tempo fez a alegria de muitos dos brasileiros e que não vai sair tão cedo da memória assim. Fechando os jogos hoje às 23h30 tem Desportes Tolima e Deportivo Lara. Falando um pouquinho das Olimpíadas, que a gente está tendo jogo de futebol feminino. O jogo do Japão e África do Sul, por enquanto, estava no 0-0. A gente não conseguiu ainda a atualização do placar. Mas está tendo Canadá e Suécia também. Canadá e Suécia que está 2-1 para a Suécia. A Suécia que começou abrindo o placar em 2-0. O Canadá, um pouco antes de terminar o primeiro tempo, conseguiu fazer um golzinho para tentar se aproximar. Jogo que está muito bem. Seleção sueca que também é muito boa. Tá vindo forte nessa competição, mas não tem um ritmo tão bom, talvez não seja tão favorita assim para chegar a uma medalha. No entanto, nessa Olimpíada não vamos falar a respeito dessas questões de favoritismo, porque não tá dando certo. O Japão que tá realmente deixando um pouco a desejar nesse jogo contra a África do Sul. O Japão, para quem não sabe, a seleção feminina do Japão, que é a atual campeã mundial, fez um ótimo campeonato mundial, eliminou o Brasil também, para quem não sabe, eliminou o Brasil e realmente parece que nessas Olimpíadas não vai render muito. Sorte para os brasileiros, sorte para as meninas que se enfrentaram no Japão, mostram que vão ter um pouquinho mais de força e dessa vez não tem Japão que tire a gente. Se Deus quiser, também não vai ter Estados Unidos que vença do Brasil. Os Estados Unidos na final. Não, dessa vez a medalha de ouro é nossa. Sério. Tá todo mundo fazendo aqui, cruzando os dedos, fazendo todo tipo de promessa para dessa vez o Brasil bater os Estados Unidos e a gente conseguir essa medalha de ouro, porque de prata a gente tá fazendo muita coleção. Falando em promessa, só reforçar e também dar os parabéns ao Chico Filho. O Chico Filho tá fazendo aniversário hoje. Chico Filho e eu apostamos aí que o Brasil, seleção masculina, particularmente estou pessimista a respeito da seleção brasileira, e ele está dizendo que a seleção brasileira vai ganhar esse ouro. A aposta foi feita e estamos aí esperando para ver o resultado. Vamos ver como é que vai ficar a questão da seleção brasileira masculina de futebol. A feminina, acho que a gente aposta junto numa final brasileira e numa medalha de ouro. Agora, Chico Filho, você não tem mais jeito, vai ter que assumir essa aposta, porque tá aqui ao vivo, todo mundo ouviu, não tem mais como. E você que vai ter que vir aqui no programa depois pra gente fazer definitivamente uma análise do que foi a participação da seleção
que eu creio que eu vou ganhar essa aposta, filho. E vamos continuar com o futebol feminino. Às 13h15 tem os jogos das seleções dos Estados Unidos enfrentando a Coreia do Norte. Também vai ter França encarando a Colômbia. E às 15h45 veremos a Nova Zelândia jogando com Camarões. E tem também as nossas meninas da seleção. Já classificada para a segunda fase das Olimpíadas, a seleção brasileira feminina briga agora pela melhor campanha da primeira fase. O adversário de hoje vai ser o time da casa, a seleção britânica, que também vem de 2 vitórias na competição. O duelo define também a primeira colocação do grupo E, já que ambas as equipes têm 6 pontos. O Brasil está à frente pelo maior número de gols marcados. Nas 2 partidas que realizou contra Camarões e Nova Zelândia, o Brasil marcou 6 gols, 5 contra as africanas. A aposta da equipe é no bom desempenho do setor ofensivo, terceiro melhor das Olimpíadas, enquanto aliado à segurança de uma defesa que não foi vazada ainda. Jorge Barcelos, técnico do Brasil, não tem desfalques conta com as 18 atletas para o confronto. E que a gente espera mais uma vez que a Cristiane comece o jogo como titular. A tendência é que o time titular seja o mesmo que venceu a Nova Zelândia, ou seja, a Cristiane no campo. Mas o ataque brasileiro vai ter a dura missão contra uma equipe que também não sofreu gols na competição e tem a zagueira Stephanie Houghton, uma de suas melhores jogadoras. A defensora do Arsenal, inclusive, já marcou 2 gols nos Jogos Olímpicos. Quem também tem presença garantida é a atacante Kelly Smith, poupada no último jogo, e a meio-campo Anita Santos, substituída aos 15 do segundo tempo e que assustou ao sair. E no domingo a equipe britânica recebeu uma má notícia. Ifeomi Dieck, defensora que joga no Vittsjogos da Suécia, sofreu ruptura de ligamento do joelho e está fora das Olimpíadas depois de ser titular nas 2 primeiras partidas. A terça-feira vai ficar marcada como a primeira vez que o lendário estádio de Wembley, que reformado entre 2003 e 2007, custou 798 milhões de libras, aproximadamente 2,5 bilhões de reais, receberá uma partida de futebol feminino. Então tá aí, vamos todo mundo esperar o jogo do Brasil hoje, Brasil e Nova Zelândia, que é mais um jogo decisivo para o Brasil poder se classificar como primeira do grupo, primeira Brasil equipe do grupo. Brasil e Grã-Bretanha. Nova Zelândia já passou. Justamente, Nova Zelândia foi 1-0, um jogo muito chatinho. Brasil e Grã-Bretanha para o Brasil se classificar como primeiro do grupo, que está disputando justamente com a Grã-Bretanha. E vamos ver se dessa vez as meninas não fazem mais um jogo chato como foi esse contra a Nova Zelândia. Vamos voltar ao primeiro jogo, foi tão bom de se ver, foi tão emocionante, foi maravilhoso, tão organizado, uma maravilha. Vamos voltar as últimas notícias rapidinhas do futebol. O Botafogo ontem que pediu uma parada dos jogos do Engenhão, para todo mundo que já viu, conhece como é a grama do Engenhão, é grama muito ruim, e ainda tendo Botafogo, Fluminense e Flamengo disputando todos os jogos no gramado do Engenhão. O gramado do Engenhão está horrível, precisa se recuperar. Esse final de semana é para ter Fluminense, Botafogo e Flamengo jogando, então o Botafogo pediu interdição. No caso, o jogo do Flamengo, que é sábado, como está muito em cima, pode acabar acontecendo. O Flamengo joga no Engenhão no sábado. Mas o jogo o jogo do Fluminense não acontece. O jogo do Botafogo, que só joga lá dia 8 de agosto contra o Palmeiras pela Copa Sul-Americana, pode acontecer. Uma coisa que deve ser muito bem trabalhada nos estádios brasileiros, estádios que às vezes acabam tendo que enfrentar, além dos jogos muito corriqueiros, shows que acabam destruindo todo o gramado. É uma coisa que a gente tem que rever sobre os campos brasileiros para poder melhorar um pouco o nível e quem sabe chegar um dia ao nível dos gramados europeus. E ainda com novidades dos times cariocas, o Vasco confirmou a contratação do lateral direito Jonas, que estava no Coritiba. Finalmente o Vasco aí contratando um lateral direito para poder ajudar o time que já estava pedindo algum socorro aí nessa lateral. O Jonas, que chega justamente no lugar do Fagner, que foi um dos jogadores importantes do Vasco que foi vendido. É uma situação complicada. No Santos, Muricy Ramalho teve o contrato renovado. Para quem estava chiando com os últimos resultados do Muricy, não adianta mais chiar, até o final do próximo ano o Muricy continua. A nossa produtora Naira Macedo, que tem uma simpatia particular pelo Muricy, pela passagem que teve pelo time dela, o Palmeiras. E o nosso comentarista Flávio Meirelles, que já brigou porque, segundo ele, o Muricy não é um bom técnico para que fazem boas campanhas assim. Segundo o Flávio, o Muricy pegou aí o time do Santos com uma boa estrutura, um bom time, Neymar, Paulo Henrique Ganso, Arouca, e conseguiu fazer com que o time do Santos entrasse numa derrocada sem limites rumo
ao contrário do que é. A ponta da tabela fez o inverso. Falando de futebol brasileiro, vamos falar de um brasileiro que foi muito tempo destaque aqui no Brasil e fora, o Kaká, que estava na indecisão se continuava no Real Madrid, que todo mundo diz que o Real Madrid já dispensou ele e o Milan quer contratar. Tá uma situação complicada, nada definido. O Milan, como a gente sabe, tá com uma situação financeira um pouquinho difícil, e para contratar o Kaká, o salário do Kaká, que é de acima de 10 milhões, o Milan estava até pedindo que o Kaká, se quisesse ir, que ele diminuísse o salário em 30%, que eles contratavam o Kaká. E o Real Madrid não quer, claro, dar o Kaká por empréstimo, ele quer vender o jogador e falou que se a condição for não comprar o jogador, ele continua no Real Madrid e eles dão um jeito do Mourinho aproveitar o jogador em campo. E o ex-time do Kaká, onde ele foi revelado São Paulo, tem novidades não muito boas para a torcida. O Rogério Ceni, que passou 7 meses afastado por conta da cirurgia no ombro, saiu reclamando de dores na coxa direita depois da goleada, depois do sabão que deu no Flamengo, né, não, Ricardo? Ricardo não precisa ameaçar desligar o microfone dessa vez. Rogério Ceni, que todo mundo ficou feliz com a volta dele, mostrou que ele ainda não está tão preparado para fazer toda essa maratona de jogos, nem ficar uns 90 minutos em campo. Situação complicada. A gente falando de São Paulo, vamos falar do Corinthians, que hoje, para quem não sabe, último dia do Liedson no Corinthians. Isso mesmo, o Liedson, o contrato dele encerra hoje. Depois de hoje, só Deus sabe. Vocês vão ter que esperar para ver o que vai acontecer com o Liedson, onde é que ele vai estar. Liedson, que não era nem insatisfação, era realmente não estar rendendo. E também o time do Corinthians está bem fechadinho, está bem redondinho para essas últimas competições. Embora o Liedson não seja um jogador que se possa dispensar. Encerrando o programa, última especulação, dizem que o Barcelona está quase contratando o Neymar. Vamos ver no final das Olimpíadas se o Neymar volta ou fica lá pela Europa e vai para o Barcelona. Infelizmente é isso, o programa tá no limite. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Naira Macedo, que pediu para mandarmos um abraço para a professora Clarissa Carvalho, que está fazendo aniversário hoje também. E é isso, gente. O programa volta amanhã às 11 horas. Sintonizem e acompanhem nossa fanpage, que vocês vão ficar atualizados de todos os resultados. Muito obrigada pela companhia. A Manu ainda vai falar. Aproveitem o dia, porque hoje é um dia para ser aproveitado. Então, fiquem muito bem. Amanhã a gente está de volta às 11 horas. Sintonizem na FM Universal 96,7. Tchau. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.